Gente, influência para quê, não é mesmo? Quem estava aqui no meu primeiro painel, eu comentei sobre as marcas que têm hiperfoco, né? E agora é nano influenciador. Aí larga tudo, agora é só nano influenciador. E agora diz que é o dono da empresa tem que ser influenciador. Aí todo mundo quer ser a Carla da Cimédia. E a verdade é que a influência que funciona é aquela influência que olha para um ecossistema e opera ela de formas diferentes, com métricas diferentes, com estratégias diferentes, no funil inteiro, naquele bom e velho funil. E aí eu não tinha ninguém para falar de um negócio com tanta propriedade como o Magalu. Vocês devem, não preciso explicar para vocês, né? O Magalu tem a Lu, que é a influenciadora própria, muito antes disso virar moda. Na verdade, acho que foi o Magalu que fez a moda. Mas também opera influência na performance, opera influência na campanha, faz coisa de influência para a construção de marca. Tem os executivos da empresa são influentes. Então, a gente vai falar nesse painel sobre essa influência que opera todos os desafios que a marca tem. E aí, para isso, eu vou chamar... Olha só, isso é um exemplo da marca que... Parece bobeira, tá, gente? Mas quem está aqui? Uma pessoa do time de marketing e uma pessoa do time de performance e e-commerce. E tem muita marca que as pessoas nem se conhecem, tá? Nem sabem quem é o coleguinha da... Até brigam, talvez. Então, eu vou chamar aqui... vamos por ordem de que está aqui mesmo. Danilo Acrina, que é o gerente de mídia do Magalu. Luiz André, nosso queridíssimo Luizão, que é gerente de redes sociais e influência. E um creator para provar, para saber se está falando a verdade mesmo, que é o Rei Augusto. Aliás, sigam o rei das novelinhas, tá? Um ícone. Gente, eu fico muito confortável desse papo, porque eu conheço o bastidor. Eu acho que o Magalu é o patrocinador mais antigo do Summit. Provavelmente é desde quando? 2017 a gente está aqui, né? Olha só. E não só isso, mas também a gente já passou muita Black Friday junto, a gente já discutiu muita coisa, já falou muito, já passamos várias fases da Lu. Então, fico muito confortável. E o que eu estava falando é verdade. Eu acho que vocês têm uma maturidade muito grande em saber que a influência pode operar em todos os caminhos, em todos os lugares. E a primeira coisa que eu já ia perguntar é essa relação entre a influência que tem que construir marca, que tem que falar da campanha, que tem que... Enfim, tem tantos desafios de construção, de mensagem, e a performance, que chega lá, seu cara fala, mas tem que vender! Como que isso foi construído até chegar onde está no Magalu? Assim, dá um panorama disso tudo, como isso foi desenhado no Magalu para chegar onde vocês estão hoje. E também pode falar um oi, se apresentar, né? Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o Luizão, né? Eu ia falar Luiz André, mas pode ser Luizão mesmo. Só se estiver bravo com você. E eu fico à frente das áreas de redes sociais e marketing de influência lá no Magalu. E já assim entrando nesse tópico, Rafa, eu acho que muito quando a gente começou a criou uma área de influência lá dentro do Magalu, era muito, né? A gente sabia que era importante, a gente sabia que esse negócio ia crescer, mas eu sempre conto que eu sentava na sala de reunião de marketing ali, eu sentava no cantinho da mesa e ficava ali esperando para ver o que ia sobrar de verba para eu poder fazer influência, né? Eu era o primo pobre ali da área. E de lá para cá a gente veio entendendo a importância do negócio, o quanto hoje, cada vez mais, as pessoas decidem comprar a partir de assistir um vídeo, de ver uma recomendação, uma dica de um creator, uma mensagem que tenha algum conteúdo de creator, né? E a partir daí a gente começou a trabalhar muito junto com as áreas de performance, com as áreas de mídia, né? Potencializando. Tem a parte que o creator cria organicamente e faz o relacionamento ali com a comunidade dele, mas tem uma outra parte muito importante também, que são os vídeos que a gente precisa colocar nas estratégias de mídia para gerar performance, né? Aí entra o Dani. Boa tarde, pessoal. Danilo do Magalu. E quando eu cheguei no Magalu esse ano, e muito consolidado já o trabalho que o Luizão vem fazendo lá. E tem dois grandes desafios que a gente precisava transpor, né? Um é como a gente consolida a nossa estratégia de sazonal, a gente tem o Payday, que é a nossa data sazonal, como a gente constrói isso para além do banner simples que a gente coloca na mídia, e também para o nosso always on de mídia. Então, dentro da área de mídia, a gente precisa de criativos, de banner, de vídeo, mensalmente, para
para valer a pena o ROAS, né, quando a gente fala do investimento de mídia. E aí, quando eu comecei a trabalhar junto com o Luizão, foi um caminho longo para a gente achar os formatos certos que funcionam tanto para a gente construir a marca para a mídia, mas também a gente conseguir entregar resultados de mídia de performance. E aí é um trabalho semanal, junto com o Luizão, com o time dele, que a gente vai olhando todas as métricas, pensando nos creators, para chegar no objetivo que a gente quer. Imagino que você está comparando o tempo inteiro o resultado de uma coisa com outra, porque a sua decisão é uma decisão de quanto mais eu tenho de resultado. E aí, o que você pode dizer dessa comparação hoje do que você faz com performance, com um olhar de performance, versus os outros recursos que você tem lá na sua área, que não são a influência? Quando a gente pensa no pool de criativos que a gente tem que ter para fazer uma campanha de app install, até uma campanha de compra direta, tem a coisa mais simples, que é o produto que você viu, que você quer comprar, só que a gente precisa contar outras histórias e mostrar outras coisas. Então, tem até um caso super legal, que é uma campanha para instalação do aplicativo, que poderia falar só de preço ou só de baixo app, e aí o time do Luizão fez um criativo super legal com o Creator, e aí esses criativos eles têm um custo de instalação menor. Então, quando a gente tem agendas semanais que a gente faz os testes, e quando a gente olha o resultado dos creators, a gente vê que as pessoas assistem mais ao vídeo, é mais barato o clique, é mais barata a instalação. Óbvio que exige um trabalho maior do que só fazer uma arte mais simples. Mas, no final, a conta se paga quando a gente começa a trocar budget. Em vez de eu colocar X reais em mídia, eu coloco X reais para o time do Luizão contratar um creator para fazer um conteúdo bom, porque isso vai pagar a conta no final do dia. E aí, como você falou, a gente está olhando muito número. E aí, no final, a conta paga. A conta fecha. Tem uma coisa que eu queria complementar aqui, que é muito interessante, né, disso que o Danilo está falando, é o aprendizado que a gente vai tendo depois de ir olhando os resultados. Né? Então, antes, o que a gente fazia? A gente pegava o mesmo vídeo, a gente briefava o creator, o Renato aqui, o mesmo vídeo que ele criava para postar no perfil dele era o que a gente colocava nas campanhas de mídia. E a gente começou a entender que não é o mesmo vídeo. Né? Às vezes, no formato de mídia ali, que tem a publicidade, é um anúncio, às vezes a comunicação da marca ela tem que vir um pouco antes, às vezes o vídeo não pode ter 1 minuto de duração, ele precisa ter menos, tem formatos específicos. Então, a gente começou a entender que tem que ter a criação para a publicação orgânica, para a estratégia de comunidade, de relacionamento com a comunidade, e tem que ter um outro tipo de conteúdo, também com creator, mas para estar dentro das estratégias de mídia. E uma coisa que eu sei, o Renato vai me confirmar, porque a gente já falou antes, né, mas eu sei que acontece no Magalu, essa compreensão de que a performance tem uma coisa direcionada, tal, mas que, do outro lado, só vai funcionar se o creator co-criar. Porque, senão, tudo aquilo que você tem de intenção de construir uma mensagem para uma comunidade, se você vai lá para o creator e fala, olha, é assim, segue esse roteiro, não vai funcionar. Nunca. E aí, assim, primeiro, eu acho que vale ser contado o seu formato, que ajuda muito nesse contexto, porque é um formato que é só seu e que funciona porque ele é seu, e de como essa relação com o trabalho que vem, né, não engessado, e a gente falou um pouquinho antes de manhã sobre isso, e como isso muda na sua construção dessa publi, desse trabalho com a marca. Prazer, pessoal. Eu sou o Rei Augusto. Prazer enorme estar aqui com vocês. E é muito isso que você falou, assim. Em 2023, eu descobri um novo formato, que era as novelas verticais, porque eu fazia os POVs, né, de personagens, de novela, e a galera sempre me pediu uma continuação. E quando eu trouxe realmente uma novela com uma produção ali bacana para a audiência, o pessoal gostou muito de consumir, enfim. E foi uma linguagem muito minha, assim, em 2023, que começou a dar muito certo. A primeira novela, a gente teve 30 milhões de visualizações em 10 episódios, assim, então foi uma loucura. Isso só no TikTok. E eu ficava louco com aqueles números, assim, com aquela galera acompanhando, e é uma coisa que eu amo fazer, que é atuar. E eu falei, como a gente consegue, porque é um produto caro, que é um investimento que, no início, foi 100% meu, até hoje segue sendo, mas é um produto que eu falei, eu preciso de uma marca para me ajudar. Eu acho que é uma estratégia legal, porque, por exemplo, na televisão, quando a gente está assistindo a novela, os comerciais entram, a galera vai fazer alguma coisa, mas como é uma novela rápida na internet, no TikTok, por que não colocar ou em product placement, que é no convívio dos personagens, ali está sentado falando sobre alguma coisa, de repente está comprando algo no Magalu,
uma inserçãozinha de 30 segundos já deu a mensagem, sabe? E ficou orgânico, ficou na linguagem, que é a minha linguagem, que é as novelas. Ou então, no meio dos episódios em que está acontecendo a novela, vai acontecer um momento ápice entre um comercial. E aí a gente conseguiu, em 2023, já colocar uma marca na novela. E em 2024, a gente fez uma novela... Dia dos Namorados, né? Campanha de Dia dos Namorados do Magalu. Que foi muito legal. Muito legal. Foi muito legal, porque eu lembro que foi muito engraçado, os bastidores. Porque, de repente, assim, eu tô acostumado com a minha produção, mas, de repente, chegou a produção do Magalu lá em casa, e eu falei, gente, olha isso, eles dando vazão para uma coisa que... Assim, lá no início, eu já pensava, assim, era equipamento de áudio, de luz, e a novela ficou super legal, né? Muito legal. E o que foi interessante ali é que a gente tinha ali, né, um conceito criativo. Você ter um conceito criativo é diferente de você querer roteirizar Sim. o trabalho do criador, né? Então, dentro desse conceito criativo, a gente sabia, cara, a gente tem que criar uma novela com linguagem de novela, tem que ter uma DR de relacionamento ali no meio dessa cena, e agora é com você. E aí o Rê criou, né, a novela dentro da linguagem dele, da forma como ele está acostumado a fazer. E ficou super a minha cara, me agradou muito o conteúdo, é isso também, eu falo para todo mundo. Eu acho que só deu certo porque Magalu me conhecia o meu conteúdo, conhecia com quem eu queria falar, sabia com quem eu queria falar. E é o segredo para uma publi orgânica, uma publi que vai performar bem, porque não adianta você chegar no influenciador que tem uma linguagem super... Claro, né, tem todas as exigências da marca, dos idons, a gente conhece, a gente sabe. Mas a marca está procurando o criador de conteúdo com aquela linguagem dele, porque ela, de alguma forma, se interessou por aquilo. Então, não adianta ela chegar nele e mudar tudo, porque não vai performar. E a marca não vai ficar satisfeita e nem o criador vai ficar satisfeito. Então... Mas é aquela coisa, é raro, mas acontece muito, né? Agora, nesse sentido, você também começa, e isso eu acho que é uma dica muito legal para os criadores, que é você começa a também pensar formato já de uma maneira que seja fácil encaixar a marca. Aí ele vira um produto seu. Super. Assim, gente, no meu Pages, no meu Word, tem um monte de novela que eu já comecei a escrever. Tem novela de época, tem novela com segmento de gastronomia, segmento de beleza. Na hora que uma marca falar comigo, conversar, se interessar pelo meu produto, eu tenho... Opa, tem uma marca aqui. Marcas Olha aqui aí, presente. Marcas. Ele já tem na Já dá gaveta. pra Claro, entrar. deixa eu tirar aqui, ó. Temos todos um portfólio. Exato. E aí, claro, de forma orgânica, né, que vai ficar bem legal, assim, a gente fez uma novela, inclusive, com uma marca ano passado, com a TIM. Foi uma novela super legal, que foi uma novela total de cocriação minha com a marca. Era uma novela que já estava pronta, um roteiro meu, mas eu consegui super encaixar eles e super performo bem, assim. E é isso. Eu penso bastante nisso também. Muito legal. Luizão, e aí, assim, esse é um exemplo de um trabalho que ele é cocriado, ele é pensado, ele tem tempo para isso acontecer. Mas, para a influência que tem todas as etapas lá do funil, nem tudo você faz desse jeito. E, para operar todas as frentes, desde a Lu até a performance que você precisa entregar para o Danilo, como que é a estrutura para entregar isso, né, que a sua área é responsável por fazer, desde essa coisa super customizada até quantos? 30, 50, 200 criativos para entregar semana que vem? O que você precisa de estrutura para isso? Primeiro, eu acho que a marca tem que ter uma estrutura interna, né, e tem que acreditar na disciplina, na importância da disciplina. O Magalu criou uma área de influência, só para vocês terem uma ideia, lá em 2017, que, consequentemente, foi o mesmo ano que a gente entrou aqui no evento, também no Summit. Então, primeiro, você tem que ter uma equipe estruturada, porque você tem que ter a equipe que co-cria com os creators, você tem que ter uma equipe que analisa dados, você tem que fazer um trabalho também de social listening, de olhar para tendências, de olhar para trends, né? E tem a frente que está junto ali com o time de mídia. O time de mídia também é uma área também super estruturada, mas a gente tem uma intersecção grande ali, né, que a gente vem trabalhando mais recentemente agora com mais força. E, muitas vezes, para alguns casos, o meu time faz o contato e o briefing, a negociação direto com o creator, mas, para muitos casos, a gente tem parceiros
parcerias com agências, que ajudam também muito nessa parte de operacionalizar grandes volumes ou grandes estratégias, né? E lá no Magalu também a gente tem o Influenciador Magalu, que é o nosso programa de afiliados, né? Que eles também, né, são afiliados, mas a gente está tratando eles já com essa visão de creator, de transformá-los em creators, de mostrar para eles a importância do vídeo, para eles poderem vender e ganhar dinheiro com isso. Então, ali também é uma frente que é escalável, né, que ela é menos controlada do ponto de vista da marca aprovar um nome, aprovar um briefing, aprovar um conteúdo, né? Ela é mais escalável, ela é uma plataforma, ela é democrática, mas também ela é muito estratégica para a gente conseguir ter volume de vídeos, volume de criativos sobre a marca, né? E eu imagino, Danilo, que o programa de afiliados também te dê insights para entender, tipo, esse formato aqui está funcionando porque está vendendo. De repente, eu posso replicar isso e colocar no e-commerce. É uma fonte sem fim também de dados sobre performance, né? Porque, por mais que vocês consigam saber o que funciona e brifar, o creator, que é o afiliado, ele inventa um formato e, de um dia para o outro, esse negócio bomba. E quando a gente está falando de mídia de performance ali, todas as etapas, né, que fazem a performance. É o setup do criativo, a configuração da campanha, o objetivo de negócio e o criativo. E cada vez mais as redes sociais, as plataformas no geral, viram plataformas de vídeo. E quem sabe fazer mais de vídeo do que os criadores, né? Eu, como uma cabeça de mídia, nunca vou conseguir ter estratégia ou fazer o briefing. Então, nessa estrutura que o Luizão comentou, dos times que suportam isso, o briefing é pensado para isso. Então, quando a gente vai descer alguma coisa para o time do Luizão, tem o briefing do creator, que ele vai fazer o conteúdo para a rede dele, e tem o briefing para as peças de mídia. E quando a gente pega do Influenciador Magalu, ali é um laboratório também, né? Como a gente entende qual categoria, o que conversa com o melhor público. Então, é um fluxo constante de troca e que ele começa na hora do briefing, assim, começa na hora de eu entender qual que é o meu desafio. E aí isso se divide em diversos briefings, tanto é que dentro do meu time de mídia tem uma pessoa de criativos, que é quem fala com o time do Luizão. Então, a gente entende muito que não é só a estratégia de mídia, o criativo, o vídeo, o que o criador faz, ele é o fio condutor para entregar o resultado. E é uma forma de descobrir creators também a partir do resultado que eles estão trazendo, né? Agora, Luizão, você sabe que a gente brinca que, né, tem um meme que alguém começou a viralizar, no dia seguinte vai ser uma publi do Magalu, né? É Marisa Maiô, é a moça do avião. Assim, é isso. Se bombou, pode ser. Quem que não dorme no Magalu? E o que você precisa para ser tão ágil? Porque eu imagino que não é simples botar isso de pé, mas sempre acontece. Sim, meu time está aqui também, então todo Vocês mundo está... Vocês dormem, gatos? Não. Até o Raoni da Marisa Maiô estava com a Aline Iso hoje de manhã também num painel, conversaram um pouco sobre isso, mas o ponto o Magalu já é uma marca de quase 70 anos, né? E esse legado, essa história é muito importante, é muito relevante, mas a marca tem também, né, uma necessidade de se manter atual, de se manter contemporânea, de participar, né, da cultura popular, participar do que as pessoas estão conversando hoje, né? Então, é justamente por isso que a gente está o tempo todo com a antena ligada, né? Olhando para social listening, olhando no TikTok para ver o que é a trend que está bombando, olhando os perfis ali para ver qual que é o assunto do momento, justamente para a gente entrar nessas oportunidades. A gente faz uma avaliação. Um ponto também muito importante, Rafa, é que a gente é um time que tem autonomia, tá? Tem muitas empresas que burocratizam muito esse processo. Você tem que aprovar em 3 níveis acima. Tem empresa que tem que aprovar, né, quando é multinacional, que tem que aprovar com o global. Então, isso engessa. Não dá para ter esse tipo de estratégia quando tem assim. O nosso time tem autonomia, tem que ter velocidade. É um tipo de estratégia que, cara, a Jennifer do avião, em 3 dias, vira assunto velho, né? Ou se o Magalu não for a primeira marca, talvez já perde ali um pouco da relevância. Então, a gente está sempre atento e quando é para fazer, bora fazer, faz no mesmo dia ou, no máximo, de um dia para o dia seguinte, para botar no ar, e tem sido, a gente já vem sendo reconhecido, muito reconhecido, por esse tipo de estratégia. Já é a piada assim, piada boa, né? Que assim, pronto, já consegui uma publi. Ô Rê, você... Acho que a liberdade é um ponto principal para o seu negócio funcionar, né?
o quanto você acha que o não que você fala, ou você vem falando não, assim, para se manter dentro do seu caminho, ou você acha que também tem uma oportunidade de estar aberto para a marca co-criar uma coisa com você que talvez não seja não é a sua zona de conforto, mas que pode ser uma forma de você pensar. Como você falou, né? Pô, a marca possibilitou que essa novela existisse. Você acha que tem abertura hoje para pensar novas coisas e bater na porta das marcas e fazer isso, ou ainda é mais o trabalho contrário? Assim? Total, acho que, na verdade, é super possível. Eu sou muito aberto, de verdade. Assim, a gente sempre faz uma reunião, sempre prioriza uma reunião para também escutar as carências da marca, o que eles querem falar. Também não adianta chegar lá e, né, não, vai ser do meu jeito 100%. Não, acho que é um trabalho em conjunto. E já teve momentos de uma marca vir com uma ideia que eu super amei, porque, de fato, eles me conheciam. Já, obviamente, alguém estudou o meu perfil, sabia o que performava bem, enfim. E que eu descobri um conteúdo que eu podia fazer de forma orgânica sem aquela marca também. Então, isso é muito legal. Mas isso tudo é a base da conversa, porque, realmente, o que o Luizão falou tem marca que é muito engessada. E aí você não vai mudar a cabeça em uma campanha que você tem que postar na semana que vem. Tipo, não adianta. Você vai ficar discutindo? Não adianta. Mas tem marca que, por exemplo, o produto tem que aparecer no começo do vídeo. Tá, mas aí já é publi, né? Meu seguidor vai passar o vídeo, aí ninguém assiste o vídeo. É isso que né? Enfim. Aí, às vezes eu converso com o pessoal, gente, não dá, será que... Pô, ali no 15º segundo, né? A gente não consegue. Tem marca que não, que precisa. Então, ok, eu tento trazer de uma forma, da maneira mais orgânica possível, para aparecer no começo do vídeo, né? Mas, enfim, a galera saca e pula, né? E você, hoje, na estrutura que você tem comercial e tudo, se você tiver uma ideia, você apresenta para uma marca, né? Acho que vale contar isso também da estrutura, que para o creator, às vezes, ele tem um monte de coisa que ele pensa que pode encaixar uma marca, mas ele não consegue chegar na marca, ou ele não consegue vender a ideia dele. O que você faz hoje nesse sentido e que tipo de estrutura você tem para te ajudar nessa? Eu tenho uma equipe da Farol, que são maravilhosos, trabalham comigo desde quando eu era bem pequenininho, tinha 6 mil seguidores no Instagram, eu estava com eles. E sempre quando eu estou planejando uma novela, escrevendo, começando, eu já escrevo pensando em alguma inserção, assim, porque, de fato, como eu disse, é um produto com investimento muito alto, mas que eu acredito muito. E eu já vou pensando em marcas que eu acho legal, que faz super sentido. Então, já vou conversando com o meu time comercial. Eu também já começo a montar os meus projetos, porque eu conheço muito bem os meus projetos, eu sei onde pode ir, então a gente faz sempre muitas reuniões de uma em uma semana. E tem vezes que a gente não consegue captar uma marca antes da gravação do conteúdo. Então, eu invisto todo ali o orçamento, faço a novela, e depois eu falo, eu acho que nesse episódio, um exemplo foi na novela do começo do ano, que foi Sonhos Perigosos, que não dava, porque a novela tinha um assunto um pouco polêmico, né? Prostituição, enfim. Ia ser mais difícil, já mais sabia. Difícil, já sabia que eu corria esse risco. Mas era uma novela que o público adora, fica curioso para assistir, enfim, muitos ápices bons, um arco maravilhoso. E eu falei, gente, mas eu acho que ficaria legal aqui uma marca no meio dessa ceninha para outra, porque a galera vai querer assistir a cena que vem depois do comercial, né? Será que não? E a gente conseguiu, a gente colocou uma marca no meio. Então, tem todo esse processo. Tem marca que eu sei que não vai entrar, então eu não tento também. É um trabalho de time também, né? É um super em conjunto. Meninos Magalovers, para a gente terminar aqui, o que vocês acham que hoje é o maior desafio para operar essa influência em todas as frentes? Assim, não só para vocês, como Magalu, mas que você acha que o mercado tem dificuldade? Assim? Qual que é o principal desafio para ter influência que funciona em todas as etapas? Eu acho que mudou muito, né? Tudo vem se transformando muito, o nosso mercado está se transformando muito, né? E eu vejo que ainda hoje um problema que a gente tem dentro da Creator Economy
é que talvez 10%, 90% das verbas de marketing ainda estão concentradas nas mãos de 10% aí dos criadores de conteúdo do Brasil. Né? Então, eu acho que do mercado, o maior desafio que a gente tem é equilibrar essa economia. Né? Eu vejo oportunidades para isso, eu vejo muitas frentes acontecendo. Né? A gente falou agora mesmo do mercado de afiliação, mas a gente tem creator hoje que é consultor criativo de marca, a gente tem creator virando marca, né? A gente tem creator virando seller, criando suas lojas, criando sua marca de produto. Então, eu acho que o desafio, do ponto de vista do creator, é estar atento a todo esse ecossistema de oportunidades e se movimentar. Né? Lá no Magalu, a Luísa Helena Trajano fala uma coisa que é bem legal, que a oportunidade só aparece para quem está em movimento. E é verdade. Então, às vezes, o cara fica ali esperando, eu quero, igual o Rê estava comentando, que muitas novelas ele faz pensando numa marca, mas, às vezes, essa marca não aparece. Então, tem que estar atento e olhar para as oportunidades que estão à frente e agarrar essas oportunidades. Né? Então, eu vejo isso e nós, como marca, também estamos olhando para tudo isso. Né? Então, é muita coisa, são muitas frentes, mas eu acho que eu vejo com um olhar bastante otimista e eu vejo as coisas acontecendo já. Só complementando, Luizão, acho que tem uma etapa também que o restante da área de marketing ter a mesma confiança que o Magalu tem no trabalho do time de influência, porque não é simples, né? A gente levou meses para encaixar o fluxo de trabalho, então tem que, de fato, bancar, porque é o caminho que a gente está indo, cada vez mais os creators se encaram como uma empresa que precisa levar resultado para o cliente, mas também para o seu próprio negócio, então leva um tempo para engrenar, mas as empresas, como todo do nosso lado também, varejista, ou enfim, outras empresas da indústria, tem que comprar esse projeto e esperar o tempo de maturação dele. Todo mundo tem que se conversar. Gente, não pode mais, tem que acabar. Mas a dica que eu dou, creators, conversem com eles, já aproveitem para fazer contatinhos, outras marcas, tem muita experiência aqui, encontrem eles pelos corredores. Obrigada, vocês sempre são muito generosos em dividir tudo que vocês aprendem, fazem. E obrigada a vocês, fiquem que tem mais. Valeu. Obrigado, pessoal.